Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak, com tradução para o português da Stephanie Fernandes e da Thaís Paiva. Se vocês já ouviram o nome desse autor em algum lugar e não estão lembrando de onde, é porque ele também escreveu A Menina que Roubava Livros, que foi o livro dele que ficou mais famoso. E eu acho engraçado pensar que foi ele que escreveu A Menina que Roubava Livros, porque eu tive a mesma sensação com esse livro que eu tive com, enfim, A Menina que Roubava Livros, eu não aguento mais repetir isso, que é... Esses livros me deixam retrogosto. E eu acho que esse é um tipo de sensação que não acontece comigo só com o livro deles, né? E que também não acontece só comigo, mas é uma sensação que eu acho engraçada, que é esse fato de você gostar de um livro mais depois de você ter lido do que enquanto você tá fazendo a leitura. E comigo aconteceu muito isso nos dois livros desse autor, que é, assim, eu acho que a escrita dele é um pouco truncada pra mim. Enquanto eu tô lendo, eu não curto muito a leitura, o ritmo é meio atrapalhado, mas depois que eu leio, o livro cresce muito em mim e eu guardo com muito carinho. Então, apesar de não ter curtido intensamente a leitura da Menina que Roubava Livros quando eu li, eu guardo esse livro com muito carinho, essa história com muito carinho. E o mesmo aconteceu com O Construtor de Pontes, né? Já tem aí quase um mês que eu terminei essa leitura, e enquanto eu tava fazendo, ela se arrastou um pouco algumas vezes, mas agora, quando eu venho falar dela, eu venho falar tão apaixonada. Acho que, enfim, é um fenômeno muito específico. Eu acho que a escrita desse autor talvez não converse muito comigo, mas as histórias que ele conta, sim. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, eu acho importante começar falando que esse não é um livro gostosinho e fácil de ler, nem tanto por causa da temática. Ele é um livro pesado, mas ele é menos pesado do que A Menina que Roubava Livros, que se passa numa guerra, por exemplo. Só que, no entanto, ele é muito picadinho e a gente não tem uma narrativa linear e pronta pra ser deglutida, não. Ele é um livro que você tem que prestar bastante atenção pra não se perder. E o autor demorou quase 13 anos pra escrever e foram algumas tentativas aí até que ele pudesse finalmente lançar esse, que é o seu sexto romance. Aqui nesse livro a gente tem 3 linhas narrativas, 2 aparecem bastante, uma aparece bem pouco, que é meio que a linha em que a gente tem o protagonista escrevendo a história. Na verdade, a gente tem 2 protagonistas aqui. A gente tem um protagonista narrador, que não deixa de estar presente ao longo de toda a obra, e um segundo protagonista que é sobre quem é a história, que na verdade é um irmão dele. Então a gente vai conhecer o Matthew, que ele tá narrando essa história pra gente, e ele começa assim: no início havia um menino, uma mula e um assassino, mas eu preciso contar do que veio antes, né? E aí ele vai falando e a gente entende que ele tá escrevendo essa história pra gente numa velha máquina de escrever que pertenceu à sua avó e que um dia ele teve que resgatar. Mas que ele tá escrevendo essa história no momento em que ele já tá casado e com filhos. E o grosso da história que ele vai contar se passa quando ele era ali adolescente, recém-saído da adolescência. E aí, essa história que ela vai contar de quando ele é recém-saído da adolescência inclui histórias que aconteceram muito antes disso. Então, por isso eu digo que são 3 linhas narrativas. A gente tem esse momento em que a história é escrita, o momento em que se passa todo o eixo da história, que é esse período em que ele era adolescente, e todas as histórias de passado que ele vai nos contar aqui. Mas agora que eu expliquei um pouco de como a narrativa funciona, eu acho que a gente pode entrar na história. Esse é um livro dolorido. Eu fui ler a orelha dele só agora, quando eu tava fazendo o roteiro, e eu acho que ela descreve tão bem o que ele é, porque ela diz o seguinte: uma saga construída na desordem, com sangue, socos, chegadas e partidas, em que o tempo é senhor absoluto, tanto o protagonista quanto o motor da narrativa. A história da família Dunbar é marcada por beleza, tragédia e brutalidade. E eu acho que eu nunca vi um parágrafo pequeno definir um livro tão bem, porque aqui a gente tem uma história de dor, uma história de solidão e desamparo, e de culpa também, e de uma família que tá vivendo assolada por esse tipo de sentimento. A gente vai conhecer, assim que a gente começa a história, esses 5 irmãos que moram juntos e sozinhos, né? Então a mãe não tá ali, o pai não tá ali, a gente não sabe o que aconteceu. E a gente conhece esses 5 irmãos que estão ali do início até o fim da adolescência, em questão de idade, eles são quase que uma escadinha. Quem tá narrando a história é o Matthew, que é o irmão mais velho, e desde do blurb, né, na capa do livro, a gente sabe que a história meio que vai se orquestrar em torno do Clay, que é um outro dos irmãos. A gente vai conhecer esses 5 meninos que estão ali meio que jogados à própria sorte, e eles vivem assim, ultrapassando limites. Então eles tentam ultrapassar limites deles mesmos e das outras pessoas, né? Eles estão sempre tentando se superar em alguma coisa, eles vivem sozinhos numa casa, eles adotam diversos bichos por aí afora, incluindo uma mula.
e eles vão mal na escola, eles enfrentam professores, enfim, eles estão o tempo todo brigando com a vida, o que era de se esperar, já que são 5 adolescentes morando sozinhos. E eles estão o tempo todo resolvendo tudo na violência. Então, por qualquer motivo, eles se socam. Se tem um deles indo mal na escola, o que acontece sempre, eles se socam. Se um deles passou dos limites em alguma questão, foi desrespeito, eles se socam. Eles estão o tempo inteiro se socando, e sempre que eles vão se socar, eles têm, é como se fosse uma ética, eles combinam que o soco é a resolução de tudo entre eles, essa é a lei entre eles, e eles combinam que eles vão se socar até morrer, desde que ninguém morra. Então, por exemplo, se 4 vão bater em um, os 4 têm que bater pra matar, mas o outro tem que prometer que ele não vai morrer. Então essa é meio que a jogada deles. E assim, eu entendo até por que também que essa leitura foi truncada pra mim, porque além dessa questão das narrativas, né, são capítulos muito curtinhos, mudando de linha narrativa o tempo todo, então a gente não consegue se envolver direito com cada história antes que ela mude. Eu tenho um problema que é esse universo masculino muito estereotipado, ele não chega em mim. Ele é um universo que me incomoda muito. Então ver esse monte de irmão caindo na porrada o tempo todo me afastava da leitura. O que não quer dizer que eu não acho que faça sentido. É um dos poucos casos em que eu acho que a exploração do estereótipo faz total sentido. Nada é apelativo aqui. E mesmo quando soa apelativo, faz todo sentido. Porque são 5 irmãos morando sozinhos em meio ao desamparo de estar ali sem os pais, jogados no mundo. Só que à medida que a gente vai conhecendo a situação deles, a gente vai entendendo que, apesar de tudo isso, o que tá em volta é o amor, né? Eles são unidos de alguma forma, eles têm um seio familiar, e a gente precisa descobrir de onde isso vem. E eu acho que essa repetição das cenas de violência, se elas são cansativas no livro, de você ler após ler, tem um motivo, que eles também devem estar cansados dessa vida. E eu acho que o autor consegue repassar isso pra gente muito bem, porque eu senti muito isso o tempo todo enquanto eu tava lendo, né? Apesar de não me agradar diretamente. E, bom, como eu falei, eles estão unidos, né? Eles têm esse amor, eles têm esse respeito, que se dá aí de formas esquisitas, mas eles têm. E logo que a gente começa o livro, a gente vai começar a entender a história da família deles, por que eles estão nessa situação. A gente logo descobre que a mãe deles morreu, e a gente não sabe por que ainda, mas a gente vai acompanhando, né, ao longo das histórias do passado. E o pai eles chamam de assassino. A gente sabe que o pai tá vivo, a gente não sabe por que ele é o assassino, será que ele é o assassino da mãe? O que eles querem dizer com isso? E a gente sabe que ele não está por perto já há algum tempo. E esse pai vai voltar, e esse é o mote de toda a história, tá? Tudo isso é no começo do livro. O pai volta, e eles disseram que sempre souberam que isso ia acontecer, e que eles sabiam que era o Clay, o dito desse irmão, que se eu não me engano é o do meio, assim, o terceiro mesmo. Vai ser ele que vai dar abertura pro pai, que eles não vão concordar com isso e que eles vão se socar. E, de fato, esse pai volta, de fato, o Clay é o filho que, mesmo após apanhar dos irmãos, dá abertura pra esse pai. E o que o pai quer? Ele quer convidar os meninos pra ajudarem ele a construir uma ponte. E aí que tá a beleza do livro, né? Porque ele é literal e ele é metafórico. Então o Clay vai com esse pai pra esse vilarejo vizinho onde ele tá morando, ajudar ele a construir a dita de uma ponte, porque tem um riozinho ali no local que sempre alaga quando chove, e as pessoas não conseguem atravessar de um lado pro outro. Só que então ele vai pra essa jornada, e todos os dias ali ele fica construindo essa ponte. Ele só volta pra casa poucas vezes, né, pra rever os irmãos e, enfim, manter a vida dele. E enquanto ele constrói essa ponte literal com o pai, cava e arrasta pedra, ele vai construir uma grande ponte de novo entre a história atual deles, a história da família, e entre o pai e os irmãos. Então o título desse livro significa muito. Inclusive no original, apesar de eu ter gostado muito da tradução, o original também é bastante bom, que é Bridge of Clay. Enfim, eu acho que esse livro foi muito bem orquestrado, não é à toa, né, o autor passou aí mais de 10 anos escrevendo, e é uma história muito interessante. Aquilo que eu falo, eu já lembro dela com tanto carinho, e eu acredito que vai ser uma história que vai ficar pra mim, apesar da leitura ter sido tão difícil. E é um livro que eu recomendo por isso, assim, porque nem todo livro eu acho que a gente tem que curtir a leitura, né, às vezes não é só o processo que importa, às vezes é o resultado final. Eu acho interessante quando acontece esse fenômeno, assim, quando eu não tô gostando muito da leitura, mas depois eu percebo que o livro me marcou de uma forma que eu não esperava. É um livro muito bonito e que, além de trazer todos esses sentimentos e todos esses conflitos, fala também sobre a arte de contar histórias, né? Que sempre que tem algum livro
que não deixa de evidenciar o poder das histórias. Eu comento a mesma coisa aqui com vocês, o tanto que eu amo isso, porque eu também amo histórias, né? Somos aqui leitores, admiradores de histórias, e então nesse livro o Matthew tá lá escrevendo tec, 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 ele usa muito essa onomatopeia, né? Ele tá ali escrevendo na velha máquina de escrever da avó essas histórias, que são as histórias da sua família, as histórias do passado da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, e principalmente do Clay, que, como diz o blurb, né, quero lhe contar sobre o nosso irmão. Tudo aconteceu com ele e nós mudamos por causa dele, porque a construção dessa ponte, muitas coisas vão mudar, porque muito mais do que fazer as pazes com o pai, eles vão ter que fazer as pazes com a história deles e reentender quem eles são no mundo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!